Salve a Santíssima Virgem Maria! Amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês que agora está me assistindo. Hoje nós estamos vivendo um dia de festa, um dia solene, o domingo da oitava de Páscoa, em que nós comemoramos a festa da Divina Misericórdia, pedida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Faustina Kowalska. E hoje, eu venho trazer aqui para vocês um pouquinho do que são as obras de misericórdia pedidas por Jesus, da onde elas vêm e o porquê nós teremos que praticá-las na nossa vida. Eu também sou apóstola da Divina Misericórdia consagrada e por isso trago um pouquinho sobre esse tema aqui para vocês no dia de hoje no nosso canal. E já peço desde já, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificações, curta e compartilhe para que mais pessoas possam também receber esse conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula extra. Pessoal, então já para começar, nós vamos falar sobre quais são as obras de misericórdia. Nós temos duas categorias, obras de misericórdia corporais e obras de misericórdia espirituais. Ao todo, são 14 obras de misericórdia, 7 corporais, 7 espirituais. As 7 obras de misericórdia corporais são dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, acolher os peregrinos, vestir os nus, cuidar dos doentes, visitar os presos e enterrar os mortos. E as 7 obras de misericórdia espirituais são ensinar os ignorantes, dar bom conselho, corrigir os que erram, suportar com paciência as fraquezas do nosso próximo, perdoar as injúrias, consolar os tristes e rezar pelos vivos e defuntos. Então vamos agora falar um pouquinho do porquê que é tão importante que nós pratiquemos essas obras de misericórdia que o nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Santa Amada Igreja pede que nós pratiquemos. A primeira resposta que eu tenho para dar para vocês está na Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 20, onde nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam e nem o roubam, porque onde está o teu tesouro, lá está também o teu coração. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é muito importante que nós pratiquemos obras de misericórdia, porque essas obras geram tesouros no céu. E quando nós acumulamos tesouros no céu, nós estamos guardando os nossos bens espirituais nas mãos de Nossa Senhora, nas mãos de Jesus, e esses bens, eles são eternos. Então, às vezes a gente fica a vida inteira lutando para obter coisas materiais, a gente trabalha, a gente se desgasta, a gente consome o nosso tempo do nosso dia a dia, mas nos esquecemos também de cuidar da parte espiritual. E o segundo motivo bíblico que eu tenho para apresentar para vocês está lá na carta de Santiago, capítulo 2, versículo 14 a 17, onde ele vai nos dizer assim: de que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, às vezes nós achamos que nós somos muito cristãos, que nós somos aquela pessoa de oração, mas o que adianta a gente ficar rezando, indo à missa e não apresentar obras para Deus?
São as nossas obras, então, que vão gerar os tesouros lá no céu. São as nossas obras que vão tocar o coração de Deus. Porque quando nós fazemos algo pelo nosso irmão, nós estamos fazendo para o próprio Senhor Jesus Cristo. Como disse aqui São Tiago, a fé sem obras é uma fé morta. De nada adianta nós ficarmos rezando 24 horas se essa oração que nós fazemos não nos leva a sermos caritativos. Não nos esqueçamos do hino da caridade de São Paulo Apóstolo, lá em Coríntios 13, em que ele diz: por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, mas entre elas a maior virtude é a caridade. Então nós não nos esqueçamos que a caridade, tanto material quanto espiritual, é muito importante. Às vezes você vive uma situação difícil materialmente falando, você tem problemas financeiros, você não tem condições de estar ajudando as pessoas com coisas materiais, mas você pode estar praticando as obras de misericórdia espirituais. E também eu digo para vocês que ninguém tem tão pouco assim que não possa dar o que tem para o seu irmão. Nós temos o exemplo de São Francisco de Assis, que chegava a tirar a própria roupa do corpo para dar aos pobres, de tanto que ele tinha esse espírito de caridade. Não que você vai fazendo isso por aí, mas eu creio que todos nós temos sim algo para dar para o nosso irmão. Agora eu venho trazer para vocês algo que o nosso Senhor Jesus Cristo falou para Santa Faustina, e ela registrou aqui no diário, e ele disse para ela assim: eu te indico 3 maneiras de praticar a misericórdia para com o próximo. A primeira, a ação. Então Jesus ele já coloca que a primeira forma de você ser misericordioso é você agir, é a atitude de praticar a obra. A segunda é a palavra. Então quando você fala algo para consolar, para instruir o seu irmão, e a gente até vai ver nas obras de misericórdia espirituais sobre isso, a gente também está agindo com misericórdia. E a terceira forma é a oração. Então, dentre essas 3, a última é a oração. A oração ela é necessária para nos ajudar, então, a sermos canais de graça para levarmos a misericórdia para o irmão. A oração ela é muito importante. Então, falando assim, eu não estou descartando a oração de maneira nenhuma. Estou dizendo que uma complementa a outra. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês da onde vem, qual a origem das obras de misericórdia corporais. E a origem está na palavra, lá em Mateus capítulo 25, versículo do 31 a 36, onde Jesus fala que quando ele voltar, o Filho do Homem voltar, ele vai separar as ovelhas dos cabritos, e as ovelhas ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, tomar posse da herança que vos está preparada desde o princípio do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, eu era peregrino e me acolheste, eu era enfermo e cuidaste de mim. Então, o Senhor ele vai falando cada uma das obras de misericórdia aqui nessa palavra. Ele até menciona: eu estava na prisão e vieste me visitar. O Senhor, então, nessa passagem, ele já nos dá quais são as obras de misericórdia. E aí os discípulos, as pessoas que estavam ali presentes, ficam confusas e falam: Senhor, mas quando é que nós fizemos tudo isso a vós? E ele nos responde: quando fizeste isto a qualquer um dos meus pequeninos, a qualquer um dos meus filhos, é a mim próprio que fizeste. Então, dando um exemplo para vocês da obra de misericórdia corporal, de dar de comer a quem tem fome, lá em Mateus capítulo 15, no versículo 32, o evangelista vai nos trazer o relato da segunda multiplicação dos pães. E nessa passagem o evangelista nos fala que a multidão estava há muitos dias seguindo Jesus, ouvindo seus ensinamentos,
E o Senhor, vendo aquela multidão ali há muitos dias sem ter o que comer, se compadeceu da multidão. E por isso ele pediu: quantos pães tivestes aí, o que tiveste para comer? E eles falaram: nós temos 7 pães e 2 peixes. Então ele multiplicou os pães e os peixes e deu de comer àquela multidão. Então o Senhor, ele nos mostra nessa passagem a compaixão que ele sentia por que a multidão estava ali sim se alimentando da palavra, mas eles também precisavam alimentar o corpo, porque se eles saíssem dali sem alimentar o corpo, como que eles iam chegar ao destino deles? Eles iam desfalecer no caminho. E às vezes chega um irmão nosso com dificuldade e a gente fala palavras bonitas, a gente fala: vou rezar por você, irmão, mas a gente não dá a ele aquilo que ele está precisando, aquilo que lhe é necessário. Então, de nada adiantou, você não agiu com misericórdia. É muito fácil você falar: eu vou rezar por você, mas você não está ajudando o seu irmão a resolver o problema dele. A segunda obra de misericórdia corporal é dar de beber a quem tem sede. E eu trago para vocês o exemplo da samaritana, que está lá em João capítulo 4. Nesse relato, o Senhor vai dizer que ele estava já há vários dias caminhando e ao chegar à região da Samaria, ele parou no poço de Jacó. Vindo então a samaritana ao meio-dia para retirar água, ele olhou para ela e disse: dá-me de beber. Essa obra de misericórdia de dar de beber a quem tem sede também se relaciona com dar de comer a quem tem fome, né? Saciar as necessidades fisiológicas do nosso corpo. É claro que nesse evangelho o sentido de dá-me de beber que Jesus falou para a samaritana vai muito além da sede carnal, da sede física. Ali também o Senhor estava expressando uma sede espiritual que ele tinha pela conversão da samaritana. Mas eu usei essa palavra para mostrar para vocês. Às vezes a gente encontra pessoas aí pelo caminho, pessoas que estão trabalhando, passam pela casa da gente, pedem um copo d'água, e eu infelizmente já fiquei sabendo de pessoas que sim, negaram um copo d'água para alguém. A terceira obra de misericórdia corporal é dar pousada aos peregrinos. Nos dias de hoje isso não é muito mais comum, mas nos tempos de Jesus dar pousada aos peregrinos era essencial, porque eles caminhavam a pé nos desertos, ali havia ladrões, haviam perigos, né, com feras que rondavam no meio da noite. Então, essa obra de misericórdia era especialmente importante naquele tempo. E eu quero dar o exemplo para vocês, que também está na palavra, lá em Lucas capítulo 19, em que ele vai nos contar a história de Zaqueu, que era um chefe dos cobradores de impostos, e ele então era muito pecador, ele era corrupto, né? Zaqueu era de Brasília, gente, para resumir para vocês, né? Então, Jesus passando ali por aquela região, ele olhou para Zaqueu, que estava no alto de uma árvore, porque ele não conseguia ver Jesus no meio da multidão, e ele disse: Zaqueu, hoje eu vou ficar na tua casa. E se Zaqueu tivesse falado: não, eu não quero receber o Senhor na minha casa, não. Mas ele disse que sim, e ele acolheu Jesus na casa dele. E a partir do momento que ele acolheu o Senhor, ele então se converteu, ele decidiu se redimir de todo o roubo que ele havia praticado. E Jesus disse: hoje a salvação entrou na tua casa. Para vocês terem uma ideia de como é importante também, quando a família de Nazaré foi a Belém, eles não encontraram hospedaria. Eles não encontraram ninguém que pudesse dar a eles pousada. Então, hoje em dia isso já não é muito comum, mas nós podemos dar um exemplo assim, quando tem um retiro na nossa cidade. Muitas vezes falta lugar para o pessoal que vem, para os missionários que vêm pregar esse retiro, falta lugar para eles ficarem hospedados. Então a gente pode também estar oferecendo a nossa casa. Já aconteceu no meu caso, de estar indo em outras cidades fazer algum retiro e as pessoas me acolherem na casa delas. E isso foi muito importante, foi muito bom, porque se eu não tivesse
tido essa acolhida, eu não teria onde ficar, então eu estaria passando apuros ali naquele momento. E a quarta obra de misericórdia corporal que nós podemos citar é vestir os nus. Anteriormente até tinha falado já sobre o exemplo de São Francisco de Assis, mas aqui na Palavra de Deus, em Lucas capítulo 6, versículos do 29 ao 31, nós também vamos encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo falando o seguinte para nós: se alguém tirar-lhe a capa, não impeças também de levar a túnica. Dá todo o que te pedir. O que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Então, muitas vezes, pessoal, nós acumulamos muita roupa dentro do nosso guarda-roupa. A gente já consegue identificar quando a gente tem acúmulo, quando a gente não consegue mais organizar as nossas gavetas, não consegue mais organizar nosso guarda-roupa. Às vezes tem aquela peça lá já cheirando a naftalina lá encostada e a gente não usa, já tem anos que a gente não usa e a gente fala, tô guardando para quando eu emagrecer, tô guardando para o próximo inverno, tô guardando porque isso aqui pode voltar na moda. Então a gente não pode estar guardando, porque enquanto a gente está guardando peças que a gente não está usando há anos, tem pessoas que estão sim precisando daquela peça de roupa, mas não tem condições financeiras de comprar. Então por isso que o nosso Senhor Jesus fala que dá todo aquele que te pedir, sim, porque é necessário que nós aprendamos com isso também a sermos desapegados das coisas materiais. Imagina só, meus irmãos, se fosse você no lugar dessa pessoa que não tem o que vestir, quanto que você se sentiria agradecido por receber uma roupa, nem que for usada. Mas também, pessoal, não vai ficar dando os seus restos, né? Por exemplo, lá no dar de comer a quem tem fome, não vai ficar dando os seus restos, dê aquilo que você tem de melhor. Não vai ficar dando roupas furadas, roupas que já não dá mais para você, nem para você usar, que dirá para outra pessoa usar, né? Então dê peças de roupa, calçados que estão em condição de uso. Não vai dar a sua roupa mais esfarrapada, aquela roupa que você usou e já não tem nem condições de usar mais. Faça pano de chão com ela, faça trapo para limpar a casa, mas não vai ficar dando para os outros, né? A quinta obra de misericórdia corporal é visitar os enfermos ou cuidar dos enfermos. E nós temos o exemplo bíblico também em Marcos capítulo 1, versículo 29, onde o Senhor, ao saber que a sogra de Pedro estava com febre, ele foi até lá visitá-la, fez a cura e assim que ela foi curada, ela se levantou e pôs-se a servi-los. Então, pessoal, visitar uma pessoa enferma, acamada, cuidar do doente é extremamente importante. Inclusive, a Igreja Católica é uma das maiores instituições de caridade também nesse sentido. Tem vários hospitais, várias casas religiosas que colocam os seus missionários à disposição de cuidar dos doentes. E é extremamente importante também a gente, ao saber que tem um vizinho doente, a gente está indo visitar, estarmos planejando visitas aos hospitais, né? Claro que nós precisamos de todo um preparo para isso. Você não vai lá levar uma enfermidade maior para essa pessoa, então você tem que se analisar. Se você estiver com uma gripe, por exemplo, você não vai estar visitando um enfermo, porque daí você pode estar levando uma complicação de saúde para aquele enfermo. Mas se você estiver em perfeitas condições de saúde, se você tiver preparo para isso e se estiver dentro das suas possibilidades, é de extrema importância também que nós estejamos dando atenção para os nossos enfermos. A sexta obra de misericórdia corporal é nós visitarmos os presos. Nessa obra de misericórdia, nós incluímos também os presos do sistema carcerário, né, os criminosos, mas também nós podemos colocar outros tipos de presos. Por exemplo, os idosos que estão nos asilos, que não têm mais a visita dos seus parentes. Eles se sentem como privados da sua liberdade, eles não têm mais acesso àquilo que eles estavam acostumados, ao seio familiar.
Nós também podemos colocar os inocentes, por exemplo, as crianças órfãs, que também têm a carência ali de uma família, de um pai, de uma mãe, que estão presos também naquela situação. Então, todas essas pessoas entram também neste grupo de visitar os presos. E a sétima obra de misericórdia corporal, pessoal, é enterrar os mortos. Muitas pessoas têm dúvidas quanto a essa obra de misericórdia e eu quero estar esclarecendo para vocês o seguinte: essa obra de misericórdia está relacionada ao fato de que quando nosso Senhor Jesus morreu, ele não tinha lugar para ficar. Então lá em João capítulo 19, vocês vão ver o relato de que José de Arimateia pediu autorização para Pilatos para retirar o corpo de Jesus. Então, ao retirarem, eles levaram o corpo do Senhor para uma sepultura nova, que foi disponibilizada por José de Arimateia. E se não fosse, então, essa obra de misericórdia, nosso Senhor Jesus ele não tinha condições de ter uma sepultura, porque o nosso Senhor Jesus era pobre aqui na terra. Não eram todas as famílias que podiam ter uma sepultura no jardim, como a que o nosso Senhor Jesus foi sepultado. Como o nosso Senhor Jesus diz na palavra, as andorinhas têm os seus ninhos, as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É importante, pessoal, o ato de misericórdia de enterrar os mortos, porque nós temos que ter consciência de que o corpo material em que nós vivemos foi morada do Espírito Santo. Então, até por isso que a nossa igreja não utiliza a cremação, porque nós acreditamos que o nosso corpo foi morada do Espírito Santo. Então, por isso, ele precisa de receber ali as condolências, as honras dignas de um sacrário, de uma morada do Espírito Santo, porque nós recebemos o nosso Senhor Jesus Cristo, nós comungamos, então nós somos também um sacrário vivo aqui na terra. E agora, pessoal, nós vamos aprender um pouquinho das obras de misericórdia espirituais. E a base para as obras de misericórdia espirituais vem dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, da sua vida aqui na terra, do seu exemplo. Então, a primeira obra de misericórdia espiritual é ensinar os ignorantes, ensinar aqueles que não têm conhecimento das coisas de Deus. Por exemplo, lá no Salmo 50, versículo 15, vai dizer assim: então aos maus ensinarei vossos caminhos e voltarão a vós os pecadores. Não é fácil, pessoal, mas também é uma obra de misericórdia nós estarmos instruindo aqueles que estão desviados do caminho de Deus a vir à casa do Pai com o nosso conhecimento, com aquilo que nós sabemos, Claro que sempre movidos pelo Espírito Santo. O que vai ensinar principalmente os nossos irmãos é o nosso testemunho de vida. Então nós não vamos convencer as pessoas com palavras, nós vamos convencer com o nosso testemunho. Assim como Pedro, quando ele andava pela multidão, somente a sombra de Pedro convertia e curava as pessoas. Então também nós precisamos ser tão cheios do Espírito Santo a ponto de também conseguir ensinar as pessoas o caminho do Senhor somente com o nosso testemunho de vida. A segunda obra de misericórdia espiritual é... Meu Deus do céu, que cachorro da boca desgraçado. E a segunda obra de misericórdia espiritual é dar bom conselho. E um dos maiores conselhos que o nosso Senhor Jesus Cristo deu no seu Evangelho, que eu considero, está aqui em Mateus capítulo 7, versículo do 1 ao 3, em que ele fala: não julgueis para não ser julgados. Por que você olha a palha que está no olho do teu irmão, se você não vê primeiro a trave que está no teu? Então, claro que para nós também darmos bom conselho,
para os outros, nós precisamos primeiro viver no nosso testemunho de vida aquilo que nós estamos aconselhando. Então, não é aquela história de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Tem que dar testemunho de vida também para que você possa dar bom conselho para os seus irmãos. A terceira obra de misericórdia espiritual é corrigir aqueles que erram. E o fundamento para essa obra de misericórdia eu encontrei lá no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 8, em que o Senhor vai dizer para o profeta que se ele alertar, avisar que um irmão está em perigo de morte e ele não fizer nada a respeito, ele também terá que prestar contas pelo sangue daquele irmão. Então, o que o Senhor quis dizer ao profeta? Se você está vendo um irmão que está em pecado mortal, cometendo pecado mortal, e você não avisá-lo de que aquilo é errado, de que aquilo está levando ele a uma condenação eterna, no seu julgamento você também estará sendo cobrado. Então, pessoal, para exemplificar, eu quero estar colocando uma situação que hoje está sendo muito comum também nas famílias, dentro das casas. Por exemplo, o pai e uma mãe têm uma filha ou um filho, esse filho ou essa filha tem uma namorada ou um namorado e eles mantêm ali relações dentro da casa dos pais, né? E os pais simplesmente aceitam essa situação e dizem assim: ah, mas é melhor estarem aqui dentro de casa do que lá na rua. Gente, isso vai ser muito cobrado, é muito errado, porque o seu filho ou a sua filha está em pecado mortal e você está aceitando essa situação dentro da sua casa. Então, quando a gente ensina também e corrige aqueles que erram, embora seja muito difícil, porque às vezes a gente prefere ficar calado diante das situações para não criar atrito, para não criar inimizade, para não criar confusão. Ah, eu não vou falar porque depois aquela pessoa vai ficar com raiva de mim. Mas depois você vai ser cobrado do porquê que você não falou. Você viu que aquela pessoa estava cometendo aquele erro e você não agiu com a misericórdia de ir lá e mesmo às vezes criando um problema para você. Você pensou apenas em você naquele momento, você foi egoísta, pensou no seu relacionamento com aquela pessoa, você pensou no seu bem-estar e preferiu deixar aquela pessoa no erro do que se prejudicar. Então, por isso que é importante a gente também corrigir as pessoas que erram, mesmo que com toda essa história a gente saia aí com uma quente e outra fervendo, como diz o ditado, e a gente se passe por ruim, mas é melhor a gente alertar as pessoas do que permitir que elas continuem no erro sem avisá-las. É claro que se você mesmo corrigindo a pessoa decidir não te dar os ouvidos, faça como o que o nosso Senhor disse: abane até a poeira dos pés. Mas é importante que a primeiro momento nós façamos sim o ato de misericórdia da correção. Até aproveitando também para acrescentar que a omissão, né, também é um pecado que nós temos que confessar. Então, quando a gente tem intimidade com uma pessoa, que a gente tem até o direito de ir lá falar, como no caso que eu citei para vocês, dos pais, e a gente não faz isso, prefere fechar os olhos diante dessa situação, a gente está cometendo um pecado de omissão e é um pecado também muito grave que deve ser confessado. E a quarta obra de misericórdia espiritual é perdoar as injúrias. E lá em Mateus capítulo 18, versículo 15, nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer que se o irmão pecar contra nós, nós devemos repreendê-lo, conversar com ele, e se ele nos ouvir, então nós teremos ganho a causa, ganho a alma daquele irmão. Então, nós temos o direito sim de falar: olha, fulano, você fez algo que eu não gostei, você me ofendeu, mas eu estou aqui para a gente conversar, para a gente acertar essa situação e eu estou disposta a te dar o perdão, né? Então,
Não é que o irmão vai errar com você, você vai virar a cara com ele, vai pegar raiva, vai pegar ranço e evitá-lo a todo custo. Não, o correto de nós fazermos segundo os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo é nós ensinarmos aquele irmão, chegarmos e falarmos, olha, realmente eu não gostei disso que você fez, mas eu estou disposto a te perdoar. Então por isso que é tão importante o diálogo. E nós também não podemos nos esquecer do ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos ensinou a rezar a oração do Pai Nosso, que todas as vezes que nós rezamos e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, então Ele nos ensina que sempre que, à medida que nós perdoamos o nosso irmão, o nosso Pai Celeste nos perdoará. Nós não podemos perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, mesmo que a pessoa não te peça o perdão, nós temos que perdoar, e é uma libertação para a nossa própria alma. Quinta obra de misericórdia espiritual é consolar os tristes. E eu uso como exemplo a palavra de Deus que está lá em Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 14. Neste relato vai contar a história de um momento em que o Senhor estava passando por uma multidão e estava ali uma viúva que estava enterrando o seu filho, e o nosso Senhor compadeceu-se dela, porque ela havia perdido já o marido e agora também estava totalmente desamparada, porque havia perdido também o filho. E o Senhor foi lá para consolá-la, porque Ele havia se compadecido da situação daquela mulher e também ressuscitou aquele filho que estava morto, né? Eu peço até perdão, pessoal, se vocês estiverem escutando barulhos aí, é que está tendo uma construção aqui perto de casa, né? Então não se incomodem com o barulho, foca aqui em mim, tá? Então é isso, pessoal. Quando a gente presencia uma pessoa que está entristecida por uma perca, seja ela qual for, também é uma obra de misericórdia nós darmos o consolo para aquela pessoa, darmos o nosso ombro, darmos a nossa palavra, darmos o nosso carinho para o nosso irmão. E a sexta obra de misericórdia espiritual é suportar com paciência as fraquezas do nosso próximo. E o fundamento para essa obra de misericórdia está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 8, em que Paulo vai dizer para nós que nós devemos suportar-nos uns aos outros, suportar aos outros e a nós mesmos, né? Então, por exemplo, pessoal, o mundo está barulhento. Aqui o meu vizinho está fazendo construção, tem gente passando na rua e cachorro latindo, e eu tenho que estar aqui com paciência para fazer essa gravação. Nossa, impossível. Tenho que suportar, porque em determinados momentos também, eu também incomodo os outros, eu também faço barulho num momento que às vezes é impróprio para outra pessoa. Então nós precisamos suportar os defeitos do nosso próximo, porque nós também temos defeitos. Como o Senhor disse, quem nunca pecou, então que atire a primeira pedra. Nós temos que ter paciência e compaixão de nós mesmos e do nosso próximo, justamente porque nós sabemos que o ser humano é imperfeito, todos nós viemos de uma forma defeituosa, e o nosso Senhor Jesus, Ele tem uma paciência infinita com cada um de nós, porque nós constantemente erramos, nós constantemente pecamos, nós constantemente o ofendemos, e mesmo assim Ele sempre está lá para nos acolher de volta. Então, se o nosso Senhor tem essa paciência sem medida para cada um de nós, porque nós também não teremos para com nossos irmãos. E a sétima obra de misericórdia espiritual é rezar pelos vivos e defuntos. E o fundamento para essa obra de misericórdia está lá no livro de Tobias, capítulo 12, onde o arcanjo Rafael vai dizer para Tobit que Deus ouviu as suas orações e veio para curá-lo
pelas muitas vezes em que ele enterrou os mortos da casa de Israel, pelas muitas vezes que ele interrompeu as suas atividades, a sua vida, correu risco para estar orando pelas pessoas que estavam sendo mortas. Então, às vezes nós vemos algumas contestações dos nossos irmãos protestantes dizendo que rezar pelos mortos não adianta, porque após a morte a alma já tem o seu destino traçado. Mas como nós podemos afirmar isso se na palavra de Deus o próprio arcanjo Rafael veio dizer isso para Tobit, e também o nosso Senhor Jesus Cristo, ao aparecer para Santa Faustina, pediu para que nós rezássemos pelas almas agonizantes do purgatório. Inclusive, é o 8º dia da novena da Divina Misericórdia que nós temos aqui no canal. Eu vou deixar aqui para vocês o card, para que vocês possam também estar assistindo e vendo como que o nosso Senhor Jesus pediu para que nós rezássemos por essas almas. E dentro dessa 7ª obra de misericórdia espiritual, também é pedido para que nós rezemos pelos vivos, pelos nossos irmãos que nos pedem oração. O nosso próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos sim orarmos uns pelos outros, mas também nós não podemos nos aproveitar disso e ser o tipo de cristão cestão, né? Vocês estão orando por mim? Porque eu já presenciei muitos casos, pessoal, de pessoas que pedem oração pra gente. Ah, reza pra mim, porque eu tô vivendo tal situação, mas a pessoa mesmo não reza, né? Então, o que vai adiantar se só o outro rezar, né? A gente não pode estar usando também os outros de muleta. Então, a gente também não pode estar se aproveitando dessa situação e sobrecarregando os nossos irmãos, falando, aquela pessoa lá é uma pessoa de oração, então eu vou pedir para ele rezar para mim, porque Deus ouve ele, a mim não. Não, gente, Deus ouve a todos, Deus ama a todos de forma igualzinha. Ele não faz distinção de pessoas. O que acontece muitas vezes é a nossa própria incredulidade. Eu não acredito, eu não confio que Jesus me ouve nas minhas orações. Então, por isso eu acabo colocando a minha confiança nas pessoas, e isso ofende muito a Jesus, porque Jesus também pede para que nós não depositemos a nossa confiança em pessoas. Então nós temos que acreditar que o nosso Senhor Jesus, Ele ouve as nossas orações, porque Ele nos chama no Evangelho de amigos. Vocês não são meus servos, vocês são meus amigos. E quando a gente tem um amigo, a gente não fica passando recado para o amigo, a gente fala com ele, diretamente. Então é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo vem nos dizer. A partir do momento em que Ele veio, Ele rasgou um véu que nos separava as coisas de Deus, um véu que nos separava a Deus, e hoje nós temos acesso a Ele. Nós temos acesso à graça, nós podemos conversar com Ele, e do modo como você sabe, nós sim podemos falar e orar por nós e pelos nossos irmãos da forma que nós sabemos, e é isso que o nosso Senhor Jesus espera de nós. Praticar as obras de misericórdia, meus irmãos, é de grande benefício para a nossa alma, como nosso Senhor Jesus Cristo disse lá no Sermão da Montanha, no Sermão das Bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia do Pai. Aquele que age com misericórdia aqui na terra, também Deus terá misericórdia dele no dia do seu julgamento, durante toda a sua vida. E o nosso Senhor Jesus também vem dizer para a Santa Faustina que aquele que não quiser passar pela porta da misericórdia, terá que passar pela porta da justiça. Então sejamos nós misericordiosos, a exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, e pratiquemos as obras de misericórdia. Desejo a todos vocês uma ótima festa da misericórdia, e que esse vídeo possa ter ajudado vocês a ter uma reflexão maior do quão importante é nós praticarmos a misericórdia e a caridade. Fiquem todos com Deus. Salve Maria!